Oi, gente, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês aqui no Direito com Elas sobre um assunto que ficou na mídia essa semana por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que trata da união estável e dos direitos sucessórios entre os companheiros. E por que que isso é importante a gente colocar, quer dizer, o que isso vai significar em termos de alteração, ou de modificação, ou de separação, distinção entre casamento, entre o cônjuge e o companheiro. Nós fizemos algumas semanas atrás um vídeo a respeito da diferença entre casamento e união estável, onde eu coloquei para vocês as diferenças principais, e a mais importante, a mais significativa, é justamente a questão do direito sucessório, que no direito sucessório existe uma diferença muito grande, colocada no 1829 com relação ao cônjuge, daquela colocada no 1790 com relação ao companheiro. Por conta dessa distância muito grande, dessa diferença, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, se tratando de dois tipos de família, que seria o casamento e a união estável, não poderia haver uma distinção tão grande no que se refere à sucessão entre eles, porque isso seria tratá-los de forma distinta, tratar os dois institutos de forma distinta, e isso violaria o princípio da igualdade, entre outras justificativas colocadas pelos ministros do STF. Não foi uma decisão unânime, portanto nós temos votos aí em sentido contrário. Não foi publicado ainda acórdão nesse sentido, mas algumas dúvidas já pairam no ar aí, e a gente já fica imaginando o que poderia ser. Então, no primeiro momento, essa declaração de constitucionalidade, ela ocorreu porque dois recursos estavam sendo discutidos e analisados. A eles já havia sido dada o status, já havia sido dado o status de repercussão geral para os dois casos, já estavam em repercussão geral, e uma vez decididos vão se aplicar aos demais casos similares, semelhantes, que venham a chegar aos tribunais superiores, ou seja, em termos de constitucionalidade, em termos de cônjuge e companheiros, em questão de matéria constitucional, serão considerados, para efeitos sucessórios, como detentores de direitos iguais. Isso, ao nosso ver, significa limitar os direitos dos particulares. Está vendo aí uma intervenção muito grande nos direitos particulares. Pode ser que as pessoas queiram viver em união estável porque elas assim desejam, porque elas achem mais interessante e porque elas justamente preferem esse tipo de sucessão. Ao saber que existe esse tipo de sucessão específica na união estável e seja um outro tipo no casamento, elas podem optar por viver em união estável e não de acordo com o casamento, justamente pelas suas próprias características. Então eu estou cerceando, na verdade, o direito de escolha das pessoas de optar pela união estável ou optar pelo casamento. De uma certa forma compulsória até, eu estou dizendo que quem optar pela união estável vai estar na mesma condição de casado no que se refere à sucessão. Então não se vê, eu não vejo, como alguns juristas também, e boa parte dos juristas e advogados, não vemos aí a inconstitucionalidade do 1790. Além dessa questão específica de que está se retirando um direito das pessoas de escolherem, porque vejam, pessoal, as pessoas que vivem em união estável não casam porque não querem casar. Não existe nenhum obstáculo para que duas pessoas que vivem em união estável não se casem. Elas não se casam simplesmente porque não desejam se casar, não existe impedimento. Então, se elas não querem se casar, está claro que elas não se casam porque não é desejo delas se casarem. E talvez esse desejo seja justamente o fato de que na sucessão terão direitos distintos. Existe uma outra coisa que não foi colocada, que é importante a gente lembrar. Em certos casos, em certas situações, na sucessão, o companheiro sairia em vantagem com relação ao cônjuge, que é o caso da comunhão, do regime da comunhão parcial de bens, quando o casal passou a viver junto cedo, por exemplo, muito jovens, 18, 20 anos, e tudo que eles amealharam ao longo da vida foi juntos. Então, como aplica-se por analogia a união estável à comunhão parcial de bens, tudo seria dividido entre os dois de forma igualitária. Então, os dois seriam meeiros de todos os bens, e no falecimento, um teria direito à outra metade da herança do outro. Ou seja, se na união estável eu tivesse apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da relação,
quando um deles falecesse, o outro teria direito a um pedaço da outra metade em concorrência com os descendentes, com os ascendentes e com os demais herdeiros. Isso não acontece no casamento. Quando existem bens comuns, apenas bens comuns e não bens particulares, na comunhão parcial de bens, o cônjuge é apenas meeiro e não concorre na outra metade com os descendentes. Nessa situação, então, o companheiro sairia em vantagem. Ele receberia valor maior do que receberia o cônjuge. E quanto a isso, também vai continuar dessa forma? Talvez as pessoas que pudessem receber um valor diferenciado aqui dissessem, olha, mas eu não queria isso. Pois é, ao tomar essa decisão, os ministros entendem que não vai mais ser dada essa opção para as pessoas. Então, eu acho que é uma questão que precisa ser analisada de uma forma melhor. Eu acho que cada caso é um caso a ser visto de forma distinta. Também não ficou claro se a condição de companheiro agora é de herdeiro necessário, porque nós temos aqui a previsão no Código Civil. Vou dar uma olhadinha aqui para vocês. Olha, 1845 do Código Civil diz assim: são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Não está nesse rol o companheiro. Então, o companheiro poderá ainda ser afastado da sucessão pelo outro ou não. Porque não sendo herdeiro necessário, ele poderia ser afastado da sucessão. Seria uma possibilidade de você alterar a questão sucessória. Porque, afinal de contas, ao declarar a inconstitucionalidade do 1790, eu não alterei o rol dos herdeiros necessários do 1845. Como é que isso vai ser resolvido? Pois é, essas e outras questões ainda não têm solução, ainda não têm respostas. E nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho para ver como é que vão ficar essas questões com o passar do tempo. Eu acho que depois que sair o acórdão dessa decisão e a gente começar a ver os casos práticos, né, as decisões que sairão mais para frente, os casos que serão levados aos tribunais, a gente possa ter aí uma visão mais clara e possa formar uma opinião talvez mais embasada. Mas por enquanto a gente ainda não tem como afirmar quais serão as consequências, inclusive para as relações pessoais. Pode ser que essa decisão iniba as pessoas até de viverem juntas, passarem a viver juntas. Não queiram mais a condição nem de companheiros, porque pode ser que isso não seja a parte interessante, né, no que diz respeito a essa questão por conta dessas alterações. Então, eu acho que a decisão pela inconstitucionalidade não foi acertada. Isso, ao meu ver, de alguns outros juristas. A gente sabe que isso é muito dividido, muita gente, muitos doutrinadores juristas entendem que existe aí inconstitucionalidade, mas, ao meu ver, de alguns outros juristas não existe. Vamos pensar um pouco mais sobre isso mais para frente, né? E aí a gente vai voltar a esse debate numa outra oportunidade. Legal, pessoal? Se você curtiu, se você gostou, deixa a sua curtida aqui embaixo. Nós vamos aí voltar a esse assunto posteriormente, falar de outros assuntos também referentes ao direito de família. Combinado, gente? Espero vocês então nos nossos próximos vídeos aqui no Direito com Elas, tá bom? Um beijo e até lá.